Boa noite mais uma vez. Muito bom a gente cantar sobre essas verdades que são de fato a base da nossa fé. A gente segue na nossa série chamada Últimas Palavras. Você que nos visita hoje ou veio hoje, talvez mais algum outro dia dessa série, a proposta dela é nós falarmos sobre as frases que Jesus proferiu já estando crucificado. Ele diz algumas frases já pendurado na cruz, e nas últimas semanas nós temos refletido sobre cada uma delas. A gente segue nessa nossa série hoje. A primeira delas, por exemplo, foi quando Jesus diz o seguinte: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele está falando sobre os seus algozes, as pessoas que o estavam colocando naquela situação, e ele profere essa frase. Em segundo lugar, ele vai dizer para um ladrão que estava do seu lado: eu asseguro a você que ainda hoje você estará comigo no paraíso. A terceira frase é um diálogo entre Jesus, a sua mãe, e João, o discípulo amado, onde ele fala: mulher, está aí o seu filho, filho, eis aí a tua mãe. Depois é um brado de dor, de abandono que Jesus dá na cruz, quando ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E na semana passada nós falamos sobre o momento em que Jesus diz na cruz: tenho sede. E o quanto essa afirmação nos diz muito sobre a sua humanidade, sobre o significado, sobre o propósito da sua obra na cruz. E a gente continua hoje caminhando para a sexta das 7 declarações. Nós temos 7 declarações que ele profere na cruz, e hoje a gente está caminhando para a sexta dessas declarações, que é o texto que a gente vai ler daqui a pouco. Antes disso, eu quero começar falando sobre algo. Enfim, de manhã eu comecei falando sobre isso, que eu gosto muito de futebol, e aí, depois do que aconteceu hoje à tarde, eu já não gosto tanto. Pensei em mudar a introdução da pregação pelo que o Botafogo aprontou comigo, mas vou seguir, afinal de contas, depois que as pessoas assistirem, ninguém vai lembrar que o Botafogo perdeu de 3-1 em casa para o Corinthians na estreia do Brasileirão de 2022. Desabafo feito, agora a gente segue dizendo que é algo que eu gosto de fato. E um dos hobbies que eu tenho por conta disso é colecionar figurinhas de álbum de Copa do Mundo. Eu tenho lá em casa os álbuns completos desde a Copa de 1990. Nasci em 89, não parece que eu sou de 98 mais ou menos, mas enfim. Nasci em 89 e a partir da Copa de 90 eu tenho todos os álbuns lá em casa, completos e tudo mais. Para que um álbum tenha valor, ele precisa necessariamente estar completo. E é interessante a gente pensar que financeiramente todas as figurinhas custam exatamente a mesma coisa. Você compra um pacote, tem ali uma quantidade determinada de figurinhas dentro daquele pacote e é o mesmo valor. Seja ela repetida, seja ela brilhosa, que tem um pessoal que quer trocar por 2 ou 3, seja ela com um jogador do Brasil ou com um jogador de um país que você não faz ideia que exista, independente de quem seja a pessoa estampada naquela figurinha, todas elas têm exatamente o mesmo valor no sentido financeiro. Só que quando você está quase completando o álbum, que falta apenas uma para que você colhe naquele álbum, para que você o tenha completo nas suas mãos, essa última figurinha, embora financeiramente tenha o mesmo valor das outras, ela traz consigo um valor intrínseco. Eu sou doido para usar essa palavra, mas ela traz consigo um valor que não pode ser medido simplesmente por termos financeiros, porque ela é a representação de que aquele álbum está completo, certo? Aliás, você que reclama da inflação em preço de itens de supermercado, gasolina, trigo e outras coisas não essenciais, eu queria que você pesquisasse e percebesse o aumento que houve no preço das figurinhas, e esse é um protesto. Da Copa de 2014 para a Copa de 2018, houve um aumento de 56% no preço, e esse ano deve ser ainda pior. Eu peço que você ore comigo sobre isso, porque coisas importantes são coisas importantes e a gente precisa priorizar. Por que eu estou falando isso? Em primeiro lugar, porque esse ano é ano de Copa do Mundo e eu vou colecionar de novo. Então, a partir do lançamento do álbum, o que você faz? Você que é um bom cristão, convicto da sua fé,
traga as repetidas que a gente troca aqui no final do culto, certo? Segundo lugar, eu estou falando isso para que você não se assuste quando me encontrar nas bancas de jornais pela cidade, evangelizando as pessoas e, como consequência, também trocando figurinha repetida. Já encontrei algumas pessoas da igreja, eu lembro muito da Viviane, um sábado, que eu fiquei até com vergonha, ela passou naquela correria, agitação, e eu lá pregando o evangelho, enfim. Eu faço isso no horário de folga, você pode ficar tranquilo. A menos que seja o Neymar, mas eu saio rapidinho e volto também, não tem problema. Terceiro lugar, é importante falar isso, para que você que não coleciona e não entende o valor disso, nunca pergunte para um colecionador o que é que você ganha quando você completa o álbum. Eu ganho um álbum completo. Tem gente que pergunta com aquela superioridade, né? Ué, mas você colecionou, não ganha nada não? Eu ganho um álbum completo. Essa é a intenção quando a gente compra um álbum, completá-lo. Vocês são muito capitalistas e pensam só no lucro. E por último, eu estou falando isso para que você resista à tentação de falar mal de mim por conta disso, beleza? Ai, pastor colecionando figurinha. É melhor ser um pastor colecionando figurinha do que ser um crente enjoado que perturba o pastor porque ele coleciona a figurinha. Além do mais, Jesus diz que quem não for como uma criança não vai, não é nesse contexto não, até porque não tinha figurinha na época, mas enfim. Por que eu estou falando sobre tudo isso agora de verdade? Porque no texto de hoje, Jesus está dando uma declaração de que a sua obra está plenamente completa. Dentre as 7 declarações que ele profere, já estando pendurado na cruz, essa é a declaração que eu mais gosto, eu estou falando da minha percepção pessoal, de todas as 7 é a que eu mais gosto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, a gente vai ler do verso 28 até o verso 30, onde Jesus afirma que a sua obra ela está completa por meio dessa declaração. Esse texto é a sequência do texto que nós lemos na semana passada. Na semana passada nós lemos os versículos 28 e 29, e hoje a gente vai caminhar lendo os dois novamente, e lendo o verso 30 também, que é exatamente essa declaração que a gente se propõe a falar sobre ela hoje. João capítulo 19, versos 28 a 30. A versão que eu leio é a NVI, Nova Versão Internacional. O texto vai ser projetado também, mas se você puder, abrir a sua Bíblia nesse momento, o aplicativo, enfim, o que for mais fácil para você. João capítulo 19, versos 28 a 30, o texto diz assim: Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Está consumado. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra lida, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de cantar sobre o Evangelho, de ouvir essas canções das crianças e adolescentes cantando aqui sobre o que o Senhor fez por nós na cruz, e obrigado porque a gente tem refletido também sobre como cada uma dessas frases proferidas por Jesus na cruz tem muito a nos ensinar. Muito obrigado por esse tempo, a gente pede que o Senhor nos conduza na exposição da Tua Palavra para que a gente entenda o quanto essa frase é relevante na nossa caminhada cristã. Nos ajude a compreender verdades contidas nesse texto, nos ajude a aplicá-las ao nosso dia a dia, para que a gente viva uma vida que Te agrade e Te honre sobre todas as coisas. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Jesus está dizendo, então, está consumado, e é importante a gente pensar o que nós aprendemos com essa postura, o que nós aprendemos a partir dessa frase. Como o fato de Jesus ter usado essa frase já no fim da sua vida, como a maneira que Jesus utiliza essa frase no fim da sua vida, o que isso de fato significa para nós hoje. Como eu consigo conectar essa declaração de Jesus com a minha realidade? Eu entendo que há algumas razões e algumas lições que nós podemos aplicar nas nossas vidas a partir dessa declaração, e a primeira delas eu consigo perceber de forma muito direta, olhando para esse texto, que essa declaração é uma declaração de consumação. Jesus está afirmando que a sua obra está sendo completa naquele momento.
Ele está afirmando que aquilo que ele se propõe a fazer, ele está concluindo e ele o faz por meio dessa declaração. Ele veio até nós, sendo o grande Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se faz como um de nós, ele assume um papel que não lhe pertencia, mas ele assume um papel de servo, e ele vem até nós para cumprir, completar a tarefa que Deus o havia designado para fazer desde os tempos eternos. Jesus, então, ele cumpre essa tarefa e ele conclui isso com essa declaração. E a gente tem que se lembrar, e a gente vem falando sobre isso nas últimas semanas, que não foi uma tarefa fácil. Jesus, ele tinha um corpo físico, ele não era uma projeção, ele não era um espírito que andava por aí com um corpo imaterial. Ele não era um fantasma, ele é de fato uma pessoa, e sendo uma pessoa tinha um corpo físico real, e quando a Bíblia fala sobre as dores que ele sente, nós podemos concluir que são dores totalmente reais. A sua tarefa foi uma tarefa dolorosa, a sua tarefa envolvia caminhar em direção à cruz, e nessa tarefa nós percebemos que ele lida o tempo todo com dor, dificuldade e sofrimento. Nesse momento da sua vida, caminhando para o fim dela, ele faz essa declaração dizendo: está consumado, está completo, está concluído. Tudo aquilo que eu me propus a fazer, toda a minha participação no plano eterno de Deus, eu estou afirmando que nesse momento essas coisas estão totalmente completas. As pessoas costumam usar uma frase dizendo que não importa como as coisas começam, o importante é como elas terminam. E nesse texto nós temos a conclusão da obra de Jesus na cruz. Quando ele faz essa afirmação, nós podemos ter a certeza de que ele cumpriu fiel e totalmente a sua missão no plano de Deus. A conclusão do seu plano, a conclusão do que ele se propõe a fazer, se dá exatamente com a sua morte na cruz. Agora, o que isso muda para nós? O que nós temos a ver com essa declaração e o que nós temos a ver com o fato de Jesus ter morrido na cruz de verdade? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, é um dos textos que eu mais gosto em toda a Bíblia, no capítulo 2, ele vai dizer para essa igreja o seguinte: tenham em vocês a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou que o fato de ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante a homens, foi reconhecido em figura humana, foi servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus está totalmente comprometido com o plano que Deus havia designado para ele, e ele vai até o fim desse plano, mesmo que o final desse plano envolvesse uma cruz, dores, sofrimento, vergonha, desprezo, maldição. Ele está comprometido com o plano de Deus e ele não para pensar nessas coisas, mas ele se dá totalmente por conta desse compromisso que ele tinha. Entender isso nos traz algumas lições. Por exemplo, um exemplo prático para que a gente compreenda é que Jesus ele vai até o fim daquilo que ele se propõe a fazer, e isso nos faz pensar sobre a nossa própria vida, especialmente a nossa caminhada cristã. Nós somos muito bons em começar coisas. Começamos um novo curso, um novo projeto. Na nossa caminhada cristã, nós começamos, eu até brinco com o pessoal, a gente se propõe a começar uma vida devocional e a gente fala: esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, e já tem 10 anos que você para em Números. Você começa todo ano e chega naquela parte de genealogia, você para por ali, e ao invés de voltar a ler, você fala assim: vou esperar para começar dia 1º de janeiro de novo. Hoje é dia 4 de fevereiro, mas já que eu perdi uns 2 dias aí, eu vou deixar para o ano que vem, e a gente vai adiando as coisas. Nós temos essa facilidade de começar projetos, planos. Tem gente que já mudou de faculdade, de curso 18 vezes e está se achando ainda na vida. Eu estou me encontrando, eu estou encontrando o meu lugar. Normalmente nós começamos muito bem, mas nem sempre nós temos disposição e determinação para concluirmos aquilo que nós começamos. Sabe aquele plano que você pagou na academia para 6 meses? Deus está falando com você hoje à noite. Nós ficamos vagando normalmente entre grandes ideias.
Tem gente que tem a grande ideia da vida, que vai mudar a humanidade. O problema é que o cara tem 15 ideias dessa por semana e ele não se compromete com nenhuma delas. Nós temos essa tendência, essa facilidade. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus, ele abraça um plano que foi estabelecido por Deus desde os tempos eternos, e ele não se preocupa com obstáculos, dificuldades, dores, sofrimentos que aparecem pelo caminho, mas ele caminha até o fim, porque ele está totalmente comprometido com a sua missão. Sabe qual é a grande diferença? É que nós só nos entregamos por completo para aquilo que nós acreditamos de fato. Pode ser que na tua vida cristã seja constante essa inconstância de ora está bem, ora está mal, exatamente porque a sua fé ela não é tão convicta assim. Porque normalmente nós dizemos crer em Deus, mas quando as coisas vão de acordo com o que eu quero. Nós dizemos crer em Deus no Evangelho, nas Sagradas Escrituras, desde que o que está escrito ali concorde com aquilo que eu imagino. Santo Agostinho vai dizer que se você crê nas Escrituras só no que você concorda e não crê naquilo que você discorda, não é nas Escrituras que você crê, mas é em você mesmo. E por vezes esse é o retrato da nossa realidade. Setorizamos a vida, dividimos a vida e escolhemos algumas áreas onde nós confiamos em Deus e nas outras áreas nós vivemos exatamente do jeito que nós queremos. Jesus nos ensina que Ele está comprometido com um plano que é perfeito. Não importa o que surja no caminho, Ele vai sendo fiel até o fim, ainda que esse fim envolvesse dor, sofrimento e morte. Nesse momento da sua vida, Ele faz essa declaração dizendo: a obra está completa. Quando Ele diz está consumado, Ele está dizendo está concluído, está feito. Não tem mais nada para fazer, eu simplesmente já fiz todas as coisas. Só que além de um bom exemplo, e muito mais do que isso, essa frase nos lembra também de uma promessa. Paulo, escrevendo aos Filipenses de novo, no primeiro capítulo, no verso 6, ele vai dizer o seguinte: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não importa se você não é bom em concluir coisas, Jesus é. E o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja: esse Jesus que é bom em concluir coisas, esse Jesus que é bom e perfeito em completar tarefas, esse Jesus que completou a sua tarefa consumando o propósito de Deus, esse mesmo Jesus é o que habita em nós por meio do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, nós somos casa de Deus, nós somos templo do Espírito Santo, ainda que sejamos imperfeitos. É uma casa em reforma, uma morada ainda em obras, porque somos de fato imperfeitos, incompletos, inacabados. Mas nós temos uma certeza a partir desse texto, independente de quem a gente seja. Estou convencido, irmãos, de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a promessa que nos é garantida pelo Evangelho. E nessa promessa nós podemos confiar, porque não tem a ver com quem nós somos. Não tem a ver com a nossa inconstância, não tem a ver com a nossa falha em concluir coisas, mas tem a ver com Jesus Cristo, o que completa todas as coisas que inicia, e nós podemos ter a certeza que do mesmo modo que Ele conclui a sua obra na cruz, com essa declaração, Ele há de completar a sua obra nas nossas vidas também, até aquele grande dia. E isso nos leva ao segundo ponto que a gente pensa sobre essa declaração, quando Ele diz está consumado. Ao mesmo tempo que é uma declaração de que Ele está completando, consumando todas as coisas, isso nos faz pensar que essa declaração é, em certo sentido, uma declaração também da nossa incapacidade. Quando Jesus diz está consumado, Ele está dizendo eu cumpri o plano de Deus. Mas esse plano de Deus é necessário exatamente porque nós somos pecadores. Esse plano de Deus ele se faz necessário porque nós somos incapazes de agradar a Deus por aquilo que nós fazemos ou somos. Quando Jesus diz está consumado, Ele está dizendo eu fiz algo por vocês que nenhum de vocês seria capaz de fazer. E aí não importa quem você seja, não importa se você completa as coisas ou não,
Não importa se você coleciona figurinha ou não, não importa com o que você trabalha, não importa de onde é a sua família, não importa onde você nasceu, não importa nem o teu partido político. É importante lembrar disso, que tem gente que acha que um cristão se define por quem ele vota. Não caia nessa. Não importa absolutamente nada, porque todos nós somos pecadores e por sermos pecadores, nós somos incapazes de agradar a Deus plenamente. A Bíblia eleva o padrão de um modo que ela vai dizer que se você obedece toda a lei, mas tropeça em um só ponto, o que você é? É culpado de toda a lei. O que a graça de Deus faz é nos nivelar por baixo. Quando Jesus diz que está cumprindo o plano de Deus, nós somos levados a pensar que esse plano só existe porque nós somos incapazes de salvar-nos a nós mesmos. Por isso que Jesus está dizendo que o preço está totalmente pago. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso. Como assim? Eu não faço nada? Jesus está dizendo que está pago? Eu não sei lidar com isso. Essa semana, eu li um artigo de um pastor que contou que ele e a esposa, um dia estavam em casa, receberam uma ligação dizendo o seguinte: olha, pastor, há uma reserva feita para o senhor e para sua esposa no restaurante tal da cidade, para hoje à noite. E aí eles foram para esse restaurante. Quando chegaram lá, eles foram recebidos por um funcionário do restaurante, que disse para eles o seguinte: olha, vocês podem pedir o que vocês quiserem, porque a conta, incluindo a gorjeta, bebida, absolutamente tudo já está pago. Alguém fez essa reserva e alguém pagou tudo, então vocês simplesmente desfrutem desse presente que vocês receberam. E esse pastor diz o seguinte: imagine que no fim do jantar, eu diga para o garçom: olha, eu agradeço muito o presente que eu recebi, mas não me parece muito correto sair daqui sem pagar nada, então toma aqui uma nota de 20 e eu estou, em certo sentido, contribuindo para esse presente que eu ganhei. O que isso significaria? Primeiro, que esse dinheiro é totalmente desnecessário porque a conta já está paga. Em segundo lugar, essa atitude teria sido também um insulto para com aqueles que, por gratidão amorosa, providenciaram esse presente tanto para o pastor quanto para sua esposa. O que isso nos ensina na prática? Primeiro, que você pode fazer o mesmo por mim, depois eu te dou uma lista dos restaurantes que eu gosto. Mas, ainda mais importante que isso, nós somos levados a pensar que Jesus, ao dizer está consumado, de forma muito simples e direta, ele garantiu que tudo estava pronto. Para pensar que a declaração de Jesus na cruz não foi eu fiz a minha parte. A declaração de Jesus na cruz é a seguinte: tudo está feito. E eu queria te lembrar de uma verdade fundamental que tem a ver com o Evangelho. Eu não sei com que frequência você se lembra disso, mas a verdade é a seguinte: não existe absolutamente nada que você possa fazer para conquistar a sua salvação. Não existe absolutamente nada que você possa fazer para merecer qualquer coisa da parte de Deus. Jesus disse na cruz, está consumado, ele está afirmando que ele pagou um preço que nós não conseguiríamos pagar de forma alguma. Se nós dizemos para Deus, o mesmo que esse pastor levanta nesse artigo, dizemos assim: Senhor, obrigado, mas eu quero retribuir. Obrigado, mas eu quero pagar de algum modo. Além de você não conseguir, você está com essa atitude desprezando a graça de Deus. É como se você dissesse para Jesus: eu agradeço pelo que o Senhor fez na cruz, mas eu quero completar isso de algum modo. Em outras palavras, você está dizendo para Jesus: o teu sacrifício não é suficiente para me salvar. E isso é um insulto, isso é uma blasfêmia. Talvez você não tenha coragem de afirmar isso com essas palavras, mas quando você acha que qualquer coisa que você faça vai te fazer merecer a salvação e o favor de Deus na sua direção, é exatamente isso que você está afirmando por meio das suas atitudes. O nosso papel é simplesmente crer e confiar que Ele pagou a conta de modo integral por duas razões. Primeiro, porque eu era incapaz de fazer isso, e segundo, porque Ele me ama. Só que nós temos dificuldade com isso. A nossa cultura é a cultura do mérito. Eu preciso fazer para merecer. A gente não gosta de ficar devendo às pessoas. Tem gente que gosta. Não seja esse tipo de pessoa, a gente sabe disso.
Mas normalmente nós não gostamos de ficar devendo. A gente ganha um presente, a gente quer, na primeira oportunidade, comprar um presente mais caro para retribuir, para que se alguém tiver que ficar devendo a alguém, seja o outro devendo a mim. E a gente vai criando justificativas. Eu faço isso porque eu não gosto de ser chamado a atenção. Eu faço isso para ninguém jogar nada na minha cara. E a gente vai lidando com isso o tempo todo e não para pensar que a lógica do Evangelho não tem a ver com essa cultura do mérito. A lógica do Evangelho é totalmente oposta. É exatamente por você reconhecer que é incapaz diante de Deus que você é abraçado pela graça de Deus. É um favor que você não merece. E a gente tem que se lembrar disso o tempo todo, porque nós somos viciados em produzir justiça própria. Nós queremos merecer, nem que seja um pouquinho da nossa salvação. E a gente se dedica a inúmeras coisas, simplesmente porque nós não conseguimos lidar com o seguinte fato: não existe absolutamente nada que eu possa fazer para contribuir com a minha salvação. Existem cristãos que pensam que tudo o que eles fazem, na verdade, essa forma de trabalhar para a sua salvação vai fazer com que eles mereçam algo da parte de Deus. E Jesus está dizendo na cruz: está consumado. Eu fiz todas as coisas. Não tem nada que você precisa fazer. E essa lógica do Evangelho, ela transforma as nossas motivações. Acho que eu vou espirrar. As nossas motivações. Achei que o espirro tinha estragado o microfone. Essa lógica do Evangelho, ela transforma as nossas motivações em que sentido? Não é que crer no Evangelho de Jesus Cristo me torne uma pessoa totalmente apática. Não vou fazer nada. Se não tem nada que eu possa fazer para contribuir para a minha salvação, também não faço absolutamente nada, não vou para a igreja, não vou frequentar, não vou servir, não vou ajudar, não vou fazer absolutamente nada, porque a minha salvação não depende disso. A lógica que o Evangelho nos traz é a seguinte: eu faço todas essas coisas na prática. Eu me envolvo com as atividades da igreja, eu participo das atividades da igreja, eu frequento, eu contribuo financeiramente, eu sirvo com os meus talentos, eu sirvo com os meus dons, mas a minha motivação não é: eu preciso fazer tudo isso para ser salvo. A minha motivação é o contrário. Não tem absolutamente nada que eu possa fazer, mas ainda assim Deus me salvou, agora por gratidão a Ele eu faço todas essas coisas. Parece uma verdade simples, parece que não faz tanta diferença, mas isso muda toda a nossa caminhada cristã. Porque as religiões apresentam essa lógica. Você precisa seguir um conjunto de regras para ser aceito. Você precisa obedecer para ser aceito. E a lógica do Evangelho é: eu sou aceito por Deus, a partir disso eu obedeço. As religiões sempre trazem essa ideia de alguém oferecendo sacrifícios para aplacar a ira de uma divindade. Há religiões em que esses sacrifícios envolvem, inclusive, derramamento de sangue. A lógica do Evangelho é o próprio Deus dando o que Ele tem de mais precioso e o seu próprio Filho derramando o seu sangue para que nós sejamos aceitos por Deus. Isso é a graça de Deus. Não é resultado do que você faz. Não é resultado do que você produz, é simplesmente porque Deus em Cristo Jesus decidiu te amar, decidiu entregar o Filho dele para morrer por você na cruz do Calvário. Isso muda todas as coisas. Tem uma música que eu tive o desprazer de ouvir um tempo atrás, de uma moça cristã, aliás, de uma moça que tem cantora gospel, não sei se ela é cristã, mas na sua música ela fala o seguinte: o refrão da música é: estou pagando o preço para morar no céu. Não me surpreende que é a mesma moça que canta Sabor de Mel, então não é tanta surpresa assim, mas ela faz essa declaração num dos seus refrões: eu estou pagando o preço para morar no céu. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que o preço que Jesus pagou não foi suficiente. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que eu preciso completar a obra de Jesus Cristo na cruz, porque a gente não consegue lidar com um presente de graça. A gente tenta pagar isso o tempo todo. É somente o Evangelho que transforma as nossas convicções, que muda as nossas motivações, e a partir dele a gente passa a entender que todas essas coisas que eu faço por gratidão e amor a Deus, não porque eu ainda estou tentando pagar a conta,
porque nenhum de nós será capaz de pagar essa conta de volta. É o Evangelho que me faz pensar a partir da lógica da graça de Deus. Em terceiro lugar, essa declaração é uma declaração de vitória. É uma declaração da consumação da sua obra, é uma declaração da nossa incapacidade e é também uma declaração de vitória. E quando eu falo em vitória, eu penso que é muito importante a gente definir o que é vitória, porque eu não estou falando desse triunfalismo barato, como se vitória fosse uma completa ausência de dificuldades. Como é que está a sua vida? Só vitória. E virou até um cumprimento no dialeto que nós criamos, que é o evangeliquez, onde as pessoas se falam assim, ao invés de falar boa tarde, acabou, está perfeito, todo mundo entendeu, você falou com a pessoa, está tudo bem. Normalmente a gente se aproxima um do outro e alguém fala assim, só vitória, varão? E o outro fala, só vitória, vaso. E quem não é cristão, aliás, até quem é cristão se assusta um pouco, mas quem não é, fica olhando e fala, o cara chamou o outro de vaso? Que sentido, que varão, que negócio é esse? Negócio mais sem sentido. E as pessoas usam essa expressão como se fossem um cumprimento. Só vitória, só vitória, só vitória. E aí a vida para eles é exatamente isso. Só vitória é uma ausência completa de dificuldades. As pessoas imaginam que ter vitória é isso. E aí a gente para pensar que se essa frase é uma declaração de vitória, Jesus está falando isso em que momento da sua vida? Onde que ele está? No palácio? Não, ele está na cruz. Ele está sendo levado à morte. A vitória que Jesus propaga por meio dessa declaração envolve cruz, sofrimento, morte, dor, dificuldade e tantas outras coisas que nós já temos falado ao longo de toda essa série. A vitória que a palavra de Deus apresenta para nós tem a ver com cumprir os planos e os propósitos de Deus, e não com agradar os meus próprios desejos. Porque vitória para alguns é viver uma vida confortável. Vitória para alguns é viver uma vida que me agrade, onde o meu planejamento dá certo, onde tudo que eu imaginei para a minha vida acontece exatamente do jeito que eu esperava, e quando as coisas mudam um pouquinho, o que as pessoas fazem? Ou se afastam de Deus, ou colocam a culpa no outro, porque a concepção de vitória delas não é uma concepção fundamentada nas Escrituras. Por isso, quando Jesus diz está consumado, e nós cremos que essa é uma declaração de vitória, por ser uma vitória que está atrelada a Jesus cumprir perfeitamente o plano de Deus, nós podemos ter a certeza de que essa vitória é uma vitória total, uma vitória completa, uma vitória definitiva. Quando Jesus está dizendo está consumado, ele conclui a obra de salvação e essa vitória é atribuída a nós por meio da fé. Tem um comentarista bíblico chamado Wiersbe. Ele diz o seguinte sobre isso: Jesus tomou a minha falência e cobriu-a com sua liquidez. Em outras palavras, os pecados de um cristão, os pecados de alguém que crê em Jesus, não estão mais sobre ele. Nós lidamos ainda com a presença do pecado. Existe essa inclinação dentro de nós, mas sobre nós não há mais nenhum pecado, porque Jesus pagou o preço e o fez totalmente por nós. Embora a nossa velha natureza se incline para o pecado, nos leve a pecar, nós somos aceitos por Deus pelos méritos de Jesus, e essa é a lógica do Evangelho. Jesus se apresentou diante de Deus como sendo um de nós. Assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa condenação, morreu uma morte que era nossa por merecimento, para que nós sejamos levados diante de Deus como se fôssemos Jesus. Deus, quando nos olha, Ele vê o sacrifício que foi feito, e se a gente crê no Evangelho, se a gente crê em Jesus, nós temos a certeza de que todos os nossos pecados já foram perdoados, porque Ele levou sobre si todas as coisas. É a conclusão que Paulo faz, escrevendo para os romanos, quando ele diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Nesse mesmo capítulo, ele caminha para a conclusão, dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí tem crente que fala assim, nada pode te separar do amor de Deus, só você mesmo. Já ouviu isso? Isso está na segunda carta do diabo, capítulo 3.
Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo faz uma lista: nem morte, nem vida, nem anjos, principados, potestades, demônios, passado, presente, futuro, nudez, espada, perigo, fome, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, simplesmente porque Jesus disse: está feita a obra, está consumado. Não é eu fiz a minha parte, se virem agora. Não, ele está dizendo: eu fiz todas as coisas. Irmãos, em Cristo Jesus e pelos méritos dele, nós temos a ficha totalmente limpa no céu. A nossa dívida está totalmente paga. Os nossos pecados estão integralmente perdoados, porque ele consumou a sua obra na cruz, e nisso nós cremos. E esse é o Evangelho, e a partir disso nós lidamos com todas as outras questões da vida. Para pensar num momento dramático do seu mês, aquela sensação de abrir a fatura do cartão de crédito, sabe? Aquele negócio que você vê que depende de Deus mesmo. Senhor, meu Pai, me perdoa. E você vai fazendo aquelas contas e não faz muito sentido você perceber. Poxa, aqueles Uber de R$12 viraram 700 no final do mês. Aqueles iFood de 30 que você pediu virou 1.200, você não sabe como aquilo aconteceu e você se vê em meio a uma situação que você não sabe como vai resolver. Imagina se alguém chega para você, pega essa fatura e fala assim: olha, está consumado. Não se preocupa com isso, porque a sua dívida está paga. Hashtag fica a dica. Já seria uma coisa muito boa. Agora você imagina isso com uma dívida que você jamais teria como pagar. E é exatamente isso que Cristo faz por nós no Evangelho. É exatamente esse perdão de dívidas e de pecados que nós somos presenteados e nós somos levados a refletir e entender quando Ele faz essa afirmação: está consumado. Quando Cristo consuma a sua obra na cruz, quando Ele completa o que Ele se propõe a fazer, é exatamente isso que Ele faz por nós. Olha o que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, que verdades maravilhosas. Jesus realizou todas as coisas. Nós éramos incapazes, mas Ele fez absolutamente tudo. A nossa dívida está totalmente paga, porque a sua vitória quitou a dívida que eu tinha com Deus por ser um pecador e Ele ser santo. Como que eu me aproprio disso? Como eu me beneficio dessas verdades? Por meio da fé. Por meio da fé no que Ele fez, eu sou declarado justo. Paulo vai dizer aos Romanos: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio simplesmente que esse sacrifício é suficiente. Eu vivo uma vida a partir dessa compreensão. Eu me comprometo a viver uma nova vida a partir do entendimento que eu tenho dessas boas notícias, do Evangelho, do que Deus em Jesus fez por mim. E aqui não importa quem você tenha sido, quem você seja, o que você tenha feito. A Bíblia é enfática ao nos afirmar, irmãos, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Deus te dá uma oportunidade hoje de pensar sobre isso. De pensar sobre o seu pecado e o quanto você ofende a santidade de Deus com uma vida de pecado. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho está sendo exposto para que você entenda o que Jesus fez por você e você tenha a oportunidade de confessar a Ele os seus pecados e de ser abraçado pela graça de Deus, que é um favor que você não merece. Se você confessa os seus pecados, se você confia na justiça de Jesus, você recebe, por meio do sacrifício de Cristo, a quitação total do seu débito diante do único Deus perfeito, justo e santo. E eu quero concluir lembrando que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Essa expressão "está consumado" é a tradução de uma única palavra que era uma expressão muito comum na época, que é a palavra tetelestai. Não sei se você já ouviu essa palavra. Mas para um leitor do primeiro século,
quando o evangelista ele usa essa expressão, um leitor do primeiro século, que era o público original, que leu o Evangelho de João, esse público se lembraria de imediato do uso mais comum dessa palavra. Quando alguém devia, por exemplo, a um banco, a um comerciante, eles tinham uma ficha com esse débito, e essa ficha era conhecida como escrita de dívida. Somente quando essa pessoa que devia conseguia quitar totalmente o seu débito, eles pegavam essa escrita de dívida, pegavam um carimbo que tinha exatamente essa palavra, tetelestai, que o evangelista João utiliza para essa expressão, está consumado. Nessa escrita de dívida, nessa lista das dívidas dessa pessoa, eles carimbavam dizendo, está consumado. A dívida foi paga. É isso que essas palavras proferidas por Jesus significam para nós hoje. Não importa o tamanho da sua lista de pecados, se você crê em Jesus, no final dessa lista vai estar escrito integralmente perdoado. Está consumado. Não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito. Não é por meio de carimbos, mas esse perdão se dá com o sangue de Jesus que foi derramado em favor dos que creem nele. Vamos ler de novo o texto de Colossenses. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, nós estávamos mortos. O que Deus fez? Ele nos vivificou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Como Ele fez isso? Ele perdoou-nos todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Como é que Ele lida com essa escrita de dívidas? Ele a removeu pregando-a na cruz. E a sua vitória é expressa no final desse trecho, quando diz: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A nossa lista de pecados, irmãos, ela nem existe mais, porque ela foi removida e pregada na cruz. Na prática, nós chegamos à conclusão que nem a nossa carne, nem a morte, nem o inferno, nem o diabo, absolutamente nada tem poder sobre nós, porque Jesus triunfou sobre todas essas coisas quando Ele morre na cruz. E o ponto emblemático da sua morte é essa declaração que nós lemos hoje: está consumado. É a prova final de que Ele realizou todas as coisas. Essa é a declaração da sua vitória, vitória que por meio da fé é atribuída a nós. Vitória sobre o pecado, sobre a maldição da lei, sobre as nossas pretensões de imaginar que nós conseguimos pagar o preço para sermos salvos. Vitória sobre o diabo, vitória sobre os demônios, vitória sobre a morte, vitória sobre todas as coisas, vitória que só é possível por meio do Evangelho. Eu quero chamar a banda à frente, e a palavra de hoje é exatamente essa palavra, vitória, e o seu significado. Na verdade, o seu significado a partir da compreensão do Evangelho é o que somos levados a refletir por meio desse texto.